Oi, gente. Aqui abro essa quarta aula, a gente conversando um pouco sobre aspectos da nossa liderança e fórmulas e maneiras, e estratégias e pensamentos específicos sobre como nós devemos liderar e as fases que a gente está vivendo no nosso ministério. Na última aula, eu estava falando justamente sobre ciclos importantes que o nosso ministério, a nossa liderança, o departamento, igreja, whatever que você estiver dirigindo, vive e passa. Se você for pegar esses pontos, você pode também colocar isso em qualquer outra área da sua própria vida. Casamento, negócios. Eu estou falando sobre facetas, fases, ciclos, estações, módulos. Coloque o nome que você desejar. Eu sempre falo que a nossa visão, a nossa trajetória ministerial, ela passa por ciclos importantes e não devem ser ignorados, não devem ser deixados para trás. Então, eu falei aqui na última aula sobre a primeira fase, que é a fase do empreendedorismo, quando você começa algo, né, você começa a desbravar, você começa, a descoberta, é o nascimento, é a esperança, é os sonhos, vou fazer, vou realizar, É uma fase maravilhosa. Todo, todo ministério, todo departamento tem essa fase e é importante para o seu ministério essa fase do começo, não é? Depois tem a fase que nós chamamos de emergente, que é a fase do crescimento. Essa é a fase onde que aquilo que você sonhou, aquilo que você planejou, aquele esforço que você empreendeu no início aí, começou a funcionar, começou a dar certo, começou a render ganas, o desejo das pessoas, despertou, as pessoas estão sonhando, os seus sonhos também estão se colocando à disposição para realizar aquilo que você entende como visão, como missão, como sonho, coloque o nome que você desejar também. Depois vem o ponto da estabilidade, que esse eu chamo de voo de cruzeiro, quando a coisa tá indo bem, estabilizou-se e você está feliz com aquilo que está acontecendo. E eu disse do perigo que também ocorre nessa época, porque quando começa a dar certo e começa a criar um platô de crescimento, você começa a ficar, é natural que você pode ficar tendencioso a não querer fazer uma manutenção ou não querer se preocupar em fazer coisas grandes, porque você passou daquela fase dos sonhos, você passou da fase do fazer de tudo para que essa aeronave subisse. Agora você está voo de cruzeiro, está tranquilo e tal. Porém, pode acontecer a fase da erosão, que quando tudo aquilo que você planejou, sonhou, que estava crescendo, começa a desconfigurar, começa a desmoronar, começa a perder força, a perder empenho, ímpeto, e aí você começa a entrar numa certa, aspas, crise. E depois vem a última fase que a gente chama da fase intrépida, né? Que é a fase da reinvenção. Eu vou me reinventar, eu vou me reestruturar, eu vou me erguer. Como é que eu faço isso? De todos esses pontos, eu queria frisar aqui com vocês três dessas estações, porque eu acho que a fase do empreendedorismo, né, do começo, ela é uma fase que talvez eu nem precise falar muito aqui para você, né, porque é uma fase muito boa, ela é uma fase, é muito fácil você olhar para uma igreja, para um pastor, quando ele está nessa fase. É muito legal, muito gostoso, tudo está funcionando do jeito que ele queria. Talvez longe daquilo que o ideal, mas aquilo que ele sonhou está funcionando, as pessoas estão reagindo, interagindo, e ele está feliz por isso. E a fase do crescimento, a fase do chegando ao ponto de cruzeiro, né, o voo de cruzeiro, você chegou aí a 10 mil pés, está bacana, está legal, não tem turbulências, tá bem gostoso, e aí você vai indo para uma estabilidade que você gostaria, né? Não está faltando tantos recursos, está conseguindo cobrir as suas despesas. Quando você é pastor de uma igreja, você consegue pagar as contas, consegue ver as coisas funcionando, você vê um resultado nas pessoas, vê que os seus líderes estão interagindo, vê as suas ovelhas prosperando, avançando nas suas áreas de execução, onde elas estão trabalhando fora e dentro do ministério. E depois tem essa fase da erosão e da reinvenção do ser intrépido. Então eu queria pegar aqui duas dessas facetas. A parte da erosão, a gente precisa
tomar muito cuidado. Porque antes dessa parte da erosão, vem o que nós chamamos de platô, ou estagnação. Quando você notar que no seu ministério tem uma estagnação prolongada, pode ser pode ser um sinal de que as coisas começaram a ruir. Pastor, mas isso soa muito ruim, isso soa muito negativo. Bom, eu queria que você pensasse da maneira drástica para que você possa ter uma visão clara, sem poesia, do que é. Então, é melhor eu te desenhar algo drástico, algo explícito, rasgado, para você ter uma visão clara do que ficar poetizando aqui e você não avançar em nada. Então, você começou a olhar que aquilo que você estava fazendo, as pessoas estão atendendo menos, as pessoas não estão frequentando tanto, as pessoas não estão se envolvendo tanto, não estão se comprometendo. Você continua pregando do jeito que pregava, cheio de paixão, você continua liderando do jeito que você liderava, cheio de amor, paixão, atenção, mas você sente que aquele momento da sua organização, do seu departamento, do seu ministério, da sua empresa, seja onde se aplique isso, começa a ter essa erosão gradativa, porque você não observou que entrou num platô e não conseguiu sair desse platô rapidamente, então prolongou-se o platô, prolongou-se demasiadamente essa estagnação e isso foi gerando dias escuros até que chegou o dia da erosão, onde você consegue perceber que as coisas vão perdendo um pouco a força. E esse momento é um momento muito difícil, por isso que eu faço questão de começar essa aula, porque se você estiver nessa fase, é importante que você me escute. Essa fase é uma fase, é a mais complexa para se manter uma visão. Por quê? Porque quando você entra no período da erosão, você é tentado a mudar a visão. Então, como você pega, isso é muito, muito sério. Como você vê que entrou numa estagnação, num platô, não muda, não muda, não muda, não muda, não muda. E aí você notou que começou a ter uma erosão, começou a perder, você diz, vou fazer uma outra coisa, vou reinventar uma visão, ou eu vou dar uma outra visão. Esse é o pior erro. Esse é o pior erro do líder. Por quê? Primeiro que você vai cair em descrédito por aquilo que você, durante todo o tempo, toda a sua vida, você bateu como uma visão, estava acima daquilo. Aquilo deu certo, a visão deu certo. A visão é clara, Deus deu uma visão para o sacerdote da casa, você está debaixo de uma visão, Deus te deu uma cidade, uma nação, te deu um país, te deu um bairro, te deu um lugar, te deu uma geografia. Então, você precisa entender que nesse momento é um momento onde você vai ser atacado emocionalmente, com pessimismo, você vai ser atacado para inventar coisas que podem no seu espírito soar como uma visão ou como um fresco de Deus, e pode ser uma distração enorme, porque mais cedo ou mais tarde você vai acabar abrindo mão disso pelo próprio cansaço. Você vai cansar no meio do caminho em começar tudo de novo. Aqui não é a parte da reinvenção, de voltar das cinzas. Aqui eu estou falando que no meio da erosão você vai querer começar algo novo, uma visão nova, e ali você se perde. Por quê? Porque nesse período é o período onde você vai ser atacado para você mudar a visão. Eu vou te dar um exemplo disso. Veja o ministério de Jesus nessa faceta, nessa linha que eu vou teologicamente demonstrar aqui. Ele tem a parte a fase do start, né? Do startar do ministério de Jesus, falando depois dos 30 anos, quando ele começa o seu ministério num casamento. É exitoso, você compreende isso? É exitoso, ele está num casamento, falta o vinho, ele faz um milagre, a multiplicação, acontece, a multiplicação não, acontece o milagre do vinho, o vinho é bom, as pessoas se alegram, ele sai dali. O texto diz, e os seus discípulos, a partir dali, crerão nele, ou seja, os seus liderados estão crendo nele, creem que a visão que ele tem é boa. Veja, ele passou por todas as fases até os 30 anos, agora ele está com um projeto pronto e ele tem
um time para executar isso, ele sabe qual é o time e ele começa a ter essa visão crescente, né? Tudo dando certo, as pessoas reagindo bem, com os desafios, obviamente. Só que você vai vendo que Jesus tem esse romper, depois ele entra para o que nós chamamos de crescimento, né? Aonde ele vai, as multidões o seguem, o acompanham, é no mar, é no deserto, é nas pequenas cidades, é nas vilas. O negócio vai tomando uma proporção assim, fora do normal. Depois ele começa a ter o que é a estabilidade, seus obreiros estão com ele, junto com ele, os caras estão pegando firme. Você pode notar que ele está falando com Jesus na multidão, falando com a multidão no deserto, horas a fio, os discípulos estão juntos lá, no final ainda os caras têm que ainda procurar um jeito de trazer comida para o pessoal comer, e aí acontece um milagre, os caras vão distribuir, e eles... Você pega essa fase, é uma fase extraordinária, a fase de crescimento, de manutenção, de equilíbrio, voo de cruzeiro. Depois você nota, e aqui é proposital, é um princípio de liderança, você nota que começa a acontecer coisas que não estava... ou seja, para Cristo, 100% Deus, sim, estava tudo planejado. Eu estou falando do prospecto de liderança. As coisas não começam a fluir como a gente gostaria, né? Tem um cara que tem dificuldade de lealdade dentro do grupo, ele começa a desqualificar, e chega a ponto de trair. Tem um outro que tem dificuldades também de crer, ele duvida de muita coisa. Começou bem, mas ele agora começa a duvidar. Será que é isso mesmo? Será que é dessa forma? Aí tem outro que desacredita um pouco daquilo que está sendo feito. Essa fase é uma fase muito séria. Por quê? Porque você é tentado a começar tudo do zero. Ou começar algo novo. Essa visão não deu certo, então agora eu vou começar de um outro jeito. Jesus permaneceu na visão que ele tinha estabelecido. E é aqui que está o segredo. Aqui, então talvez você esteja agora vivendo nesse momento que você sente que tem eu já passei várias vezes essas fases, essas facetas eu vivi e foram importantes, tristes, dolorosas, ruins, nem sempre a gente quer isso, mas faz parte. E você tem que entender isso como também um benefício de Deus no que diz respeito ao seu crescimento. Agora, se você compreender isso, você vai reagir corretamente. Então você tem que fazer duas perguntas aqui. E aqui é muito importante você fazer essa pergunta. Primeiro, estou sozinho? Estou sozinho? Tem alguém comigo? Eu estou sozinho? Você se lembra quando Jesus ele foi ser tentado no deserto e que ele fica, né, literalmente sozinho, e aí Satanás chega para ele e começa aquele diálogo tão cabuloso, um diálogo cabuloso ali, do diabo querendo fazer Jesus literalmente se prostrar, fazer Jesus perder tudo que ele havia ensinado e tal. Isso é uma estratégia que vai acontecer quando você responder isso aqui. Eu estou sozinho. Eu estou sozinho. Porque se você ficar sozinho, você corre o sério risco de você ter que enfrentar uma crise sem precedentes e não consiga se levantar. Jesus estava sozinho? Fisicamente, Jesus estava sozinho? Sim. Mas você se lembra que ele tem a convicção daquilo que ele foi enviado. Então, por ele ter essa convicção daquilo que ele foi chamado, proposto para ele fazer, ele não abriu nenhum momento, ele não deixou o diabo ganhar em absolutamente nada. Ele ficou sólido naquilo que ele foi chamado. Mas, na verdade, ele não estava sozinho. Ali no deserto, ele estava sozinho. Mas tinha uma penca de pessoas que estavam acreditando na sua chamada, que estavam crendo naquilo que ele veio propor. Só que, nesses momentos de erosão, a gente é tentado a achar que está sozinho. E aqui é uma coisa muito importante. Como vocês sabem, eu já vivi algumas experiências dolorosas, fisicamente, emocionalmente.
E uma das coisas que o diabo luta muito no aspecto de liderança, eu não queria muito espiritualizar isso aqui, porque eu estou dando uma aula sobre liderança, mas eu preciso falar isso aqui, é que a gente se sinta sozinho de fato. Para quê? Para que a gente possa, não tendo mais justificativa para as erosões, que elas são cíclicas e necessárias e elas acontecem nas instituições, nas empresas, nas famílias, nos casamentos, nos ministérios, ela acontece, a gente comece a perceber ou a culpar a nossa solidão, ou a pseudo-solidão. Ah, eu estou sozinho, o pastor não me apoia, eu não tenho apoio. Esse chorinho, essa fala, essa conversa, ela é uma antessala para a sua autodestruição. Escute bem, guarde isso. Se essa aula aqui não te servir para nada, pelo menos essa frase ou essa parte possa te ajudar. Elias teve uma fase da vida dele que, eu estou falando um dos maiores profetas do Velho Testamento, ok? O cara que é, esse meu talk aqui pareceu o Bolsonaro, né? Então, esse cara, ele chega a falar o quê? Senhor, eu estou sozinho. Olha que eu estou escondido para Jezabel não me matar. Eu fiquei sozinho. Então, esse achismo, né? Esse espírito de quando as coisas parecem que não estão dando tão bem como você achava que deveria, você vai começar a procurar desculpas. Você vai querer encontrar desculpas para você justificar esse momento que também é importante na sua vida. Uma mulher, quando fica grávida, ela tem que tomar cálcio, ferro, porque o bebê que está dentro dela suga tudo dela. Se ela só der para esse bebê e ela não se retroalimentar, ela vai ficar fraca. Ela vai fortalecer o seu bebê e vai, quer dizer, faz parte do processo do crescimento desse filho, desse ventre, desse feto, dessa criança, faz parte que a mãe tem alguns nutrientes sugados. E isso dá a impressão de enfraquecer a mãe. Tem algumas que sentem os dentes mais com menos saúde, sente mais fraqueza e precisa de ferro, precisa de cálcio, algumas precisam até de outras vitaminas. Por quê? Porque você está gerando um ser dentro de você. Então você tem que entender o seguinte, uma visão, algo que Deus te deu, está dentro de você. O que está dentro de você é maior do que você, tem que ser maior do que você. E porque é maior do que você, vai sugar de você um pouco mais. Então, nessa fraqueza, uma mãe poderia dizer assim, sabe uma coisa? Meu marido não está sofrendo nada com isso, é eu que estou levando esse peso todo, é eu que sofro, é minha aparência que sofre, meu corpo que sofre, olha as marcas que eu estou sofrendo no meu corpo está mudando, tendo transições importantes, meu marido está lá, deita e dorme, o trabalho dele foi, aspas, o mínimo, eu que tenho que segurar toda essa situação por todo esse período. Compreenda isso. Você pode até justificar culpando ou colocando culpas em A, B, C, no pastor presidente, no pastor local, no seu líder. Você pode colocar a culpa em quem você quiser, só que você precisa entender que a própria visão que Deus te deu, aquilo que você está desenvolvendo, está tirando de você, é importante, energias. Você vai chegar numa fase que você vai sentir assim. E se você nessa fase não souber como se comportar, você pode cair numa divisão, você pode cair num achar que você deve começar a fazer algo sozinho porque você não tem o apoio necessário, então você é o bom e você é melhor fazendo sozinho do que acompanhado, se esquecendo que amanhã você vai estar na posição do seu líder. E a linha de repetição, porque a Bíblia fala da lei da colheita e semeadura. Então, plantou, colheu. Plantar não é obrigatório. Você planta se você quiser, mas colher é obrigatório. E aí você pode sofrer com isso porque você não soube reagir nesse momento onde as suas energias foram. Então, a pergunta que você tem que fazer, eu estou sozinho? Não é afirmar eu estou sozinho. Eu estou sozinho?
Elias disse, Senhor, eu estou sozinho e tal. Ele estava dentro de uma caverna e tal. Você conhece a história toda. Aí o que Deus falou para ele? O que você está fazendo aí, Elias? Não, que o senhor não está vendo. Aí, ó, fui lá, falei pro rei, falei pra rainha, soltei todo o verbo e tal, aí tive que me esconder, fui pro ribeiro, agora vim aqui, fui sustentado por uma viúva, a rainha já me chegou a notícia que eu tô frito, ela quer me ver morto, e eu tô aqui escondido porque eu fiquei sozinho. E aí Deus falou pra ele assim, ó, escuta, você tá se achando o tão bonzão na questão aí, porque você não tá sabendo filtrar isso, você não tá só, tem 7.000 que é igualzinho você. Tem 7.000 que é igualzinho você, que não se prostrou igual você, que não se rendeu igual você. Só que você está achando que está sozinho. E esse é o problema. Se você ver a história de Elias, ele sai percorrendo o caminho que ele tinha feito e ele tem que colocar outro no lugar dele. Ou seja, se você não for aprovado nesse momento de erosão, você pode ser, aspas, desqualificado para o posto que você está. Então é esse momento quando você faz essa pergunta, eu estou sozinho, você tem que fazer o quê? Checar com quem você pode contar. E aqui eu estou abrindo um precedente importantíssimo para você. Você pode sofrer sozinho, ou você pode compartilhar seu sofrimento. Você pode fazer contato, você pode mandar e-mail, você pode vir aqui. Você que está aqui na região da Inglaterra, eu estou falando aqui para os pastores do meu ministério, de repente você está ouvindo, não é do meu ministério, então não corresponde, mas você está aqui a 3, 4, 5 horas daqui, pega um trem, pega um carro, pega uma moto, pega o que for, pega um avião e vem para cá. Você mora aqui na região, hoje eu estava falando com um obreiro meu que mora enfim, a um oceano aqui de distância. O meu desejo, pastor, era poder pelo menos estar aí uma vez por semana, sentar aí com o senhor, conversar, bater um papo, abrir meu coração, lhe ouvir e tal. Não dá para fazer isso? Vamos fazer online. Não dá para fazer online? Vamos fazer por telefone. Não dá para fazer por telefone. Irmãos, só não faz se você não quiser. Então a pergunta que você tem que fazer é, eu estou sozinho? E eu vou te dar a resposta. Se você for da catedral, você não está sozinho. Você não está sozinho. Você pode ficar sozinho, mas você não está sozinho. Gente, eu passei pelas fases mais difíceis e escuras do meu ministério. E teve vezes que eu fui tentado a achar que estava sozinho. E isso foi a pior besteira da minha vida. E muitas vezes Deus usou até minha própria esposa para me dizer, como é que você está sozinho? Eu estou aqui. Como é que você está sozinho? Tem um grupo de pessoas segurando a visão que Deus te deu. Como é que você está sozinho? É irônico. Então a gente é tentado a escapar desses conflitos internos, imaginando que estamos sozinhos. Então, se você, imaginando que nós possamos estar sozinhos, se ao menos a nossa compreensão sobre isso melhorar, você vai a partir de hoje fazer o que é certo, o que é correto. Quantos minutos nós estamos aí, Pouzinho? 23. Vamos mais 7, com 30 a gente termina. Então, a segunda pergunta que você precisa fazer o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E aqui, essa pergunta, você vai precisar respondê-la de forma honesta. O líder não pode transferir a própria responsabilidade para ninguém. Você não pode transferir a responsabilidade para ninguém. Você não pode transferir para o seu co-pastor, para o seu vice, para o seu líder de ministérios, de louvor, de adoração. Você não pode transferir. Você é o pastor, você é o líder. Você foi o homem otorgado por Deus e colocado pela liderança para pastorear e liderar. Você não pode substituir a sua responsabilidade. Não pode haver substituição. Você não pode colocar outro no seu lugar ou culpar outros, responsabilizar outros, ok? Porque se isso acontecer, vai virar o que nós chamamos de confusão inicial. O que é isso aqui? Confusão inicial. Aqui eu vou te explicar em rápidas palavras. O que está acontecendo é a pergunta. A confusão inicial é: eu não entendo o que está acontecendo. Você já começou a mostrar que você está numa confusão inicial. Eu não entendo o que está acontecendo. E geralmente leva a conclusões negativas.
de insegurança. Você vai se sentir inseguro, vai entrar até no ato de responsabilizar outras pessoas, culpar outros ou outras pessoas, líderes, liderados, departamentos. Em cada fase do seu ministério, entenda isso, em cada fase do seu ministério, da organização que você está inserida, e aí aqui eu falo para líderes em geral, você precisa parar e fazer a pergunta: o que está acontecendo? E não cair na besteira de, em resposta a essa pergunta, culpar a ABC pelo que está acontecendo. Assuma a responsabilidade. Eu estava embarcando num voo da TAM, vindo para Inglaterra, e eu tenho uma prescrição médica que eu não podia usar para voos prolongados, ficar com máscara o tempo todo, pela fobia, etc. Então eu entrei no avião e aí a ordem mundial, naquela época, era para que todos utilizassem máscara. Então, bom, já não era mais para todos, alguns países. O Brasil estava dentro desse critério ainda, a Inglaterra já não estava mais. Então eu peguei o meu documento, que eu tenho, né, assinado pelo meu médico, e mostrei para pro cabin crew, pro líder de cabine. Né? Falei, olha, eu tenho aqui uma direção médica e tal. Aí ele falou para mim, olha, o problema é o seguinte, que essa a sua avaliação médica é importantíssima, mas teria que ser enviado para a empresa então daria uma palavra se sim ou não para o seu embarque. Então, eu vou falar com o capitão e ele vai dizer se sim ou não. Então ele levou minha prescrição médica e tal, eu tendo plena consciência de que são duas autoridades, é o meu médico com o capitão. Quem é que manda na aeronave? Quem é o responsável por 300 passageiros sobre o oceano viajando 12 horas? É o meu médico? Não é, é o capitão. Então ele foi falar com o capitão. A resposta, o capitão falou, olha, infelizmente, como não foi passado essa orientação médica não foi passada para nós previamente, então o capitão disse que o senhor terá ou que usar a máscara ou o senhor viaja depois, num outro voo, quando os médicos da empresa autorizarem o senhor viajar sem a máscara. Ele não pode autorizar. Ele não vai autorizar. E no momento é ruim ouvir isso. É ruim, porque você sabe que você está fazendo uma coisa protocolar correta, você sabe que você tem um problema e você não pode. Então eu tenho duas opções. Primeiro, ou eu acato as normativas internas e me submeto e vou, ou eu pego aquilo que eu estou vivendo, saio daquilo e vou esperar até que eu esteja apto para voar. Eu não posso transferir responsabilidades. O capitão não pode transferir, é ele que lidera aquilo. É ele que está liderando. Aqui não vou entrar em termos médicos, nem científicos, etc e tal, nem a questão do vírus, etc e tal, mas ele é o responsável. É ele que diz sim ou não. Se ele diz que não, é porque ele não vai transferir responsabilidades. Então, eu cheguei com um problema, joguei na mão dele. Ele pegou aquele problema e disse, olha, eu sou responsável por isso aqui, então eu tomo. Aí eu tive que tomar uma decisão. A decisão nem sempre era a melhor para mim, mas eu tive que tomar a decisão para poder resolver o meu problema. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você transfere o seu problema, você diminui quem você é. Quando você transfere, mas não tá, o culto não tá acontecendo porque a culpa é do fulano. Para com isso. Senta e faça essa pergunta. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Chame os seus liderados, conversem. Eu agora tive, com isso eu termino, eu tive uma situação que aconteceu envolvendo um dos nossos funcionários e eu conversando com a pessoa, falei, foi um erro grave que aconteceu. Então foi um funcionário que teve esse erro e nós erramos. Ele errou diretamente, mas todos nós erramos indiretamente. Eu não vou fugir da responsabilidade. Eu sou o líder deles.
Eu sou o líder dela, eu que estou liderando ele. Então ele errou, paciência, vai ter as consequências do erro, mas eu não vou transferir o problema, eu vou assumir, assim como o próprio liderado teve que assumir o seu problema. Avisou aí que eu tenho que parar, não é? Então, gente, eu preciso que você entenda que a tarefa da liderança não é somente fornecer metas às pessoas, dar planos para as pessoas, mas sim ajudá-las a utilizar todas as ferramentas necessárias para que aquilo que você é o responsável funcione. Porque daí você não precisa culpar ninguém. Ao contrário, eu tenho um lema que é: quando um acerta, todos acertamos, quando um erra, todos erramos. Essa é a verdade. Agora, se quando você errar, é só você que erra, então você não tem um time, você está sozinho. Se quando eles acertam, é só eles que acertam, é porque você foi excluído. Também não tem um coletivo aí, tem uma divisão estabelecida. Então, quando um acerta, todos acertamos. Quando uma equipe do meu ministério acerta, todos nós acertamos. Quando um erra, todos nós erramos, e eu, como líder, não posso fugir das minhas responsabilidades. Eu espero que isso aqui tenha te abençoado um pouco, que você possa ter se alinhado um pouco mais. Estou aqui à sua disposição, você sabe, você que é pastor do nosso ministério, me coloco inteiramente à sua disposição. Sei que estou longe de ser o melhor pastor, o melhor líder, mas estou me esforçando para ajudar você a cumprir o seu propósito. Por isso, ajude-me também a cumprir o meu. Deus te abençoe, fiquem com Deus. Tchau, tchau.